E para comentar o resultado e os impactos das eleições lá na Turquia, a gente conversa a partir de agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Professor, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que nos escutam. Professor, quero começar perguntando do básico, assim, do início. O que a gente pode esperar de mais 5 anos de Erdogan a partir de agora lá na Turquia? O quadro está completamente diferente, né, Muriel, do que ele foi reeleito, do que quando ele foi eleito 5 anos atrás. Né? Ele já enfrentava uma situação bem difícil internamente, tinha enfrentado um golpe de Estado em 2016, a reeleição dele em 2018 já foi bastante difícil, mas ele obteve praticamente 53% dos votos. Como você mostrou, ele obteve agora 52,14%. Praticamente os mesmos números de votos. A pergunta concreta é: por que ele é reeleito nessas condições? O Américo apresentou os dados fundamentais. Para termos uma ideia do que é que nós estamos falando, no ano passado a Turquia teve uma das mais altas inflações do mundo, 85% de inflação. Em abril, que é o último dado disponível, milagrosamente a inflação turca caiu para 44%. Uma coisa muito pesada para o dia a dia dos turcos. Além disso, ele, de algum modo, tem um governo bastante autoritário, com vários jornalistas presos, inúmeros partidos de oposição, oposições consentidas, registradas, são presos. A minoria curda passa uma situação muito difícil, com ele todos sabem. Da onde vêm esses votos? Quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que Erdogan ainda tem uma base principalmente voltada nas classes rurais, principalmente nas elites conservadoras e religiosas, principalmente numa população rural que se considera desprezada pelas elites urbanas secularizadas. É por isso que ele faz um discurso tão religioso como ele fez. A pergunta que nós temos que fazer é como é que ele conseguiu o milagre da reeleição nessas condições, em especial depois de um terremoto que matou, como o Américo comentou, mais de 50 mil pessoas e que exibiu falhas terríveis do governo. O que é que explica esse processo? Talvez a gente precise ler, pela necessidade mesmo, que a oposição imaginava que com essa inflação e com o terremoto, e com os problemas econômicos e os problemas geopolíticos, Erdogan estava terminado, Erdogan era o fim. A realidade foi um pouco diferente. Talvez a gente precise observar melhor o que aconteceu com a oposição. Pois é, professor, justamente desse ponto que eu quero pegar, porque a oposição, ela se uniu de uma forma inédita, como a gente falou, foram 6 partidos que se uniram em parceria para tentar derrotar o Erdogan. A questão é que Erdogan tinha a máquina pública. E nessa máquina pública estava incluído, inclusive, a mídia, nesse caso específico lá na Turquia. Então, ele tinha muito poder ao redor dele. Não à toa, a oposição, o Kılıçdaroğlu, falou que, no fim das contas, foi uma eleição injusta. Essa é a avaliação da oposição. Agora, que tipo de recado a oposição e 47% dos votos para Kemal Kılıçdaroğlu dão para Erdogan? A gente está vendo que ele recebeu, então, ao todo, a gente falava que são em torno de 52% dos votos, Kemal recebeu 47% dos votos, conseguiu levar para um segundo turno. Que tipo de recado, portanto, o Erdogan recebe a partir de agora, depois dessas eleições? Olha, a pergunta é essencial essa, né? A oposição perdeu o jogo? Não. A oposição pode ter cometido alguns erros. O primeiro deles, talvez tenha sido o formato dessa composição. Ele tinha 2 lideranças bastante mais novas, bastante eficientes, que eram os 2 prefeitos. O prefeito de Istambul, a cidade tão conhecida, antiga Bizâncio, todo mundo, de alguma forma, tem alguma imagem de Istambul, que é aquela porta da unificação entre Ásia e Europa. Ela é o portão, né? Istambul é isso. Importante localização geográfica. E a capital, Ankara. Os 2 líderes principais da oposição eram prefeitos nessas 2 cidades. Só que existia uma luta muito forte entre eles.
o que se permitiu a ideia de um lançamento de um tertius entre ele, que era um antigo funcionário público, muito respeitado, muito calmo, muito pacificador, um senhor de 74 anos. Ele não tinha o carisma para, de algum modo, catalisar as novas dimensões dos problemas turcos. Hoje isso é bem reconhecido. Segundo, a composição dessa aliança era uma composição que visava mais espaços no parlamento, que é uma tradição turca. Quando os resultados da eleição mostraram que essa perspectiva de ter espaços no parlamento era uma perspectiva que, no contexto eleitoral turco, favorecia Erdogan. Vamos aos números. Erdogan, de 600 cadeiras no parlamento, Erdogan conseguiu 326 cadeiras, maioria absoluta. Quando nós olhamos para esse quadro, a oposição fez uma aposta num processo parlamentar, num regime que é muito autocrático. Na prática, ele fez aquilo que exatamente Erdogan queria que se fizesse, se prestasse atenção no parlamento. Isso é reconhecido a um editorial do Financial Times explicando isso com detalhes, né? Ou como que, de algum modo, a oposição não percebeu a manobra eficiente de Erdogan. É claro também que nós não podemos ver só este aspecto da manobra. Erdogan tinha o que se apresentar à população, principalmente à população rural. Ele mudou toda a ideia do terremoto e se apresentou para uma população vítima dele como o grande reconstrutor. Quando o terremoto foi feito em casas que caíram, porque não tinham sido respeitadas as regras mínimas de construção, feitas por amigos do Erdogan. Olha que coisa curiosa, tudo isso ficou. Quando você disse que a mídia na Turquia silenciou com esse processo, não há dúvida nenhuma. Nós podemos dizer que a principal causa da derrota da oposição é o garroteamento da mídia, porque não é só a mídia estatal que falava bem de Erdogan. A mídia turca, como um todo, silenciada ou não, preferia, de algum modo, não enfrentar o poder de Erdogan. Esse é o resultado direto dessa confluência de fatores. Professor, por outro lado, o senhor falava há pouco sobre a situação econômica da Turquia, que não é das melhores. Antigamente, lá no começo dos anos 2000, a Turquia era considerada uma economia próspera, né? Aí, a partir dos anos de 2010 para frente, a situação começou a desandar. O que a gente vê agora é uma inflação que está galopante. E Erdogan, durante a campanha, prometeu que não subiria juros, que os juros, inclusive, iam cair se ele fosse reeleito. O que está acontecendo? Que cenário é esse na Turquia, a partir de agora, nos últimos anos, que tem feito a Turquia passar de um país com uma economia próspera para agora um país que está com uma desigualdade social muito grande e uma economia muito fraca? Olha, você fez a pergunta mais importante para a gente poder entender o que aconteceu, né? Só que vamos dividir em dois pedaços. Vamos dividir num pedaço que é a questão central do que aconteceu num país que tinha 85% de inflação no ano passado e reelege o presidente que fez essa inflação. Qual foi o milagre, né? O milagre foi que, em abril, como está registrado, a inflação milagrosamente caiu para 44%. A explicação está num apoio internacional dado a Erdogan. Este é o ponto. Erdogan conseguiu fazer mágicas monetárias, segurando os juros, segurando a desvalorização da lira turca, com uma ajuda internacional nada desprezível. Vamos aos números, aos fatos. A Arábia Saudita sustentou a manutenção das reservas turcas com um depósito no Banco Central Turco, em abril, de 5 bilhões de dólares, para exatamente Erdogan poder manobrar e segurar, fazer manobras sucessivas para valorizar a moeda turca e segurar a desvalorização. Não foi sozinho, o Catar também ajudou.
Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, desde fevereiro de 2023, a Turquia tem um waiver e recebe gás natural russo para só pagar depois da eleição. Olha que coisa! Quando a gente olha para esses fatos, a gente entende melhor como é que, de repente, a situação da inflação a partir de março e abril, numa eleição que seria em maio, melhorou milagrosamente. 2, a segunda parte da tua pergunta. Como é que a gente faz para entender como é que o milagre turco desapareceu? A Turquia, ao contrário do que a gente imagina, é um país bastante industrializado. Só que ela tem freguês certo, Muriel. A Turquia tem 22% do seu PIB com indústria. É um dos mais altos índices do mundo. Você tem uma ideia do que nós estamos falando? A China tem 27%, a Malásia, que é bem forte, tem 23%. A China tem a Turquia tem 22%. Comparar com a gente aqui, nós temos 10%. Comparar com a Índia, que tem 14%. Quando você olha para isso, como é que esse milagre turco de industrialização opera? Porque a União Europeia recebe os produtos turcos industrializados como freguês preferencial. Em outras palavras, a Turquia participa da grande economia planejada da União Europeia. Isso tem dois lados, Muriel. Por um lado, recebe essa industrialização, mantém a Turquia um país, de certa forma, moderno e também mantém algum poder. Se você me perguntar qual é a única solução para não termos mais autocracia na Turquia, mais ainda governo de força, eu vou te dizer que é o peso que a União Europeia tem na economia turca. Isto pode, de alguma forma, ainda conter os excessos de Erdogan. Professor, mais uma vez te agradeço pela participação por aqui. Peço que o senhor continue com a gente. Logo mais a gente volta a falar sobre a vitória de Erdogan e volto a te chamar porque te ouvir é essencial nesse momento. Obrigada, professor. Obrigado a vocês pelo convite. Logo mais volto a te chamar.